Olá, a graça, a paz e o amor do Senhor estejam com você, com a sua casa, hoje e para sempre. Mais uma vez é um prazer estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor, que é algo tão rico para nós, que é a sua palavra aos nossos corações. Queria convidar que você abrisse a Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. E vamos ler ali, a partir do verso 28, vamos fazer a leitura até o versículo 39. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 28, a palavra nos diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos inclinar nossos corações em oração. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor deixou escrito sobre o Teu amor por nós. E nesta hora nós queremos meditar um pouco nesta palavra e pedir que o Senhor esteja revelando cada vez mais deste Teu imenso, infinito amor a cada um de nós, a cada um que está nos vendo, a cada um que está, Senhor Deus, necessitando neste dia de uma visita da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Este é um portentoso capítulo, da palavra de Deus. O livro, a carta escrita aos Romanos, ela é considerada por muitos estudiosos a obra magna, a maior obra de Paulo, o maior escrito de Paulo. De fato, há um conjunto de conceitos, há um conjunto de doutrinas muito preciosos para nós no nosso tempo. Paulo, ele estava escrevendo a partir da igreja de Corinto. Ele estava lá em Corinto quando escreve para os cristãos ali de Roma, aquela igreja de Roma. Paulo ainda não tinha estado em Roma, ele esteve lá na prisão. Provavelmente foi formada a igreja de Roma por alguns daqueles que estavam em Jerusalém por ocasião da descida do Espírito Santo, que no livro de Atos nos relata.
mas também formada por pessoas as quais Paulo evangelizou durante as suas viagens. Se você olhar lá ao final da carta aos Romanos, Paulo faz uma longa saudação e ele coloca ali dezenas de nomes de pessoas a quem deveria ser dada uma saudação. Então, é bem provável que a igreja de Roma dessa época, por volta dos anos 57, 60 depois de Cristo, fosse uma igreja muito grande. Roma era, naquela época, a maior cidade do planeta. Alguns estimam que ela poderia ter até 4 milhões de habitantes, embora o mais seguro seja em torno de 1 milhão. Mas, de qualquer forma, lá era o centro do império da época, não é? Lá era o centro comercial, o centro financeiro, o centro político. Então havia muito interesse da parte de Paulo, por causa da expansão do Evangelho, que ali fosse edificada uma igreja bastante firme, bem firmada na palavra de Deus. Então, quando você lê a carta de Paulo aos Romanos, é como se nós lêssemos um compêndio, né? Um tratado, e há coisas preciosíssimas. E nessa preciosidade toda nós temos este capítulo especial, que é o capítulo 8, que fala do grande, do imenso amor de Deus. E isso vai nos levar a uma dimensão diferenciada do quanto você e eu somos preciosos para o nosso Deus. Então, vamos, à luz daquilo que nós lemos, talvez a gente possa começar um pouquinho antes a leitura. No verso 26, eu quero convidar você a manter aberta a palavra de Deus aí no capítulo 8 de Romanos. Volte um pouquinho comigo lá no verso 26, que diz assim: o Espírito, com letra maiúscula, falando do Espírito Santo, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, com letra maiúscula, intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Aqui Paulo está nos dando uma dimensão do quanto a obra do Senhor, o plano inicial do Senhor, que nós vamos ver aqui qual que é, né? Ter muitos filhos semelhante a Jesus. Este plano do Senhor continua e Ele trabalha firmemente para isso, a ponto de nós termos 2 intercessores na Trindade. Nós temos o Espírito Santo, como está aqui no versículo 26, o Espírito intercede, nos assiste nas nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. E nós podemos ir lá no versículo 34, dizendo assim: é Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o que está à direita de Deus e também intercede por nós. Então veja, meu irmão e minha irmã, o quanto você foi considerado no plano de Deus, o quanto você é considerado no plano de Deus, a ponto de na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós temos 2 intercessores. O Espírito Santo nos ajudando nas nossas fraquezas e intercedendo por nós também, o próprio Filho como nosso advogado. Não é lindo pensar nisso? Como Deus pensou em você, como Deus pensa em você, como Ele cuida de você. E Paulo vai nos ajudando aqui, né? Nós temos, é muito bom nós termos os irmãos como os nossos intercessores, né? Muito bom nós termos companheiros de jugo, companheiros de oração, mas temos que lembrar que lá na Trindade nós temos o Espírito Santo e temos o Filho que estão intercedendo por nós, nos ajudando nesta caminhada, nesta vocação a que fomos chamados, né? Segundo, porque o Espírito ora segundo a vontade do Pai. Olha que interessante, que nós não sabemos nem como orar direito, mas o Espírito, Ele sabe como orar, Ele está intercedendo. Então, querido, busque cada dia mais, meu irmão, minha irmã, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida dedicada à palavra de Deus, uma vida que busque a presença do Senhor, uma vida que deseje que o Espírito conduza as nossas vidas, né? A palavra nos adverte sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, está lá em Provérbios 4, 28, se eu não me engano. Então que o nosso coração, que as fontes da vida, né?
guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida, que as fontes da nossa vida estejam nas mãos do Espírito Santo, que o Espírito venha sobre o nosso espírito, venha sobre a nossa alma e conduza tudo aquilo que é projetado através do nosso corpo, as nossas palavras, as nossas ações, né? Tudo aquilo que interagimos com as pessoas possa ser cheio do Espírito Santo, porque é o Espírito que intercede por nós e precisamos dessa conexão com Deus. E como que a gente chega nisso? Através de uma vida na presença dEle, através da leitura da palavra, através da oração, através da comunhão. Então fica nesta hora aqui, né, um convite. Desde já, abra seu coração ao Espírito Santo, porque Ele intercede juntamente com o Filho. Aí Paulo segue e nos dá um versículo lindo. Sabemos, versículo 28 do capítulo 8, diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você já tem uma vida na presença dEle, eu quero te dar uma grande e boa notícia, que está aqui na palavra de Deus. Todas as coisas cooperam e cooperarão para o teu bem. Agora, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você ainda não tem uma comunhão com Ele, é uma péssima notícia, porque você não tem essa bênção das coisas cooperando para você. Então, nessa hora, nesse dia, fica mais este convite. Abra-se para o Espírito Santo, entregue sua vida ao Senhor, deixe que Ele cuide de você, para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, versículo 29, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Este é o nosso propósito. Deus nos criou para isso, para ter uma grande família de pessoas parecidas com Jesus. Esse é o propósito da criação da humanidade. Quando nós entendemos isso, nós entramos debaixo desta bênção, desta graça chamada amor de Deus, que tem aqui um grande empenho da parte do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, que eu quero que neste dia chegue até o teu coração, porque você é muito, muito importante para o Senhor, ao ponto dele mandar o seu próprio Filho, desde a eternidade. Desde a eternidade ele pensou em você, para que você desse o seu coração a Ele, porque você fizesse parte da família de Deus, porque você fosse semelhante a Jesus. E para ser semelhante a Jesus, nós precisamos ser cheios da sua palavra, cheios do seu Espírito. Que Deus nos abençoe nisso, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. A humanidade foi predestinada a isso, mas muitos não quiseram entrar debaixo deste grande amor, não quiseram estar debaixo dessa grande bênção que é pertencer à família do Senhor, né? Então fica aqui o nosso alerta, o nosso convite: entregue a sua vida ao Senhor, faça parte dessa família, porque há grandes, grandes bênçãos, né? E aos que predestinou, a esses também chamou, os que chamou justificou, os que justificou, a esses também glorificou. Então aqui há um crescendo na presença do Senhor, no amor de Deus nas nossas vidas. Nós somos chamados, nós somos justificados e somos glorificados. É bem verdade que todos nós somos passíveis de sermos julgados, de sermos condenados. Nós, na nossa humanidade, somos falhos, né? Todos nós temos as nossas fraquezas, mas lá no 26 a gente leu que o Espírito nos ajuda nessas fraquezas, que nós somos imperfeitos, que somos ainda pecadores, como um acidente de percurso, não como uma prática de vida, mas como acidente de percurso ainda somos pecadores. Mas o Senhor determinou querer-nos para junto de si. Há uma lente entre nós e Deus, e essa lente é o sangue do seu Filho Jesus Cristo, que nos torna aceitáveis à sua presença, e que nos torna então aceitáveis a esse ambiente de amor, a receber toda essa graça que nós lemos aqui, que leremos ainda. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está passando por tempos de aflição,
aflição, você que está passando por tempos de necessidade, abra seu coração nesta hora para esta palavra, porque o Senhor quer tocar você, o Senhor quer tocar no seu íntimo e dizer, olha como eu estou aqui ao teu lado, olha como você não precisa sofrer sozinho, você não precisa sofrer a angústia, você não precisa sofrer tudo isso, embora tudo isso exista, mas você pode depender de mim, você pode chegar mais perto de mim, você pode ser abençoado pela minha palavra, você pode ser abençoado pela comunhão comigo. O Senhor diz para você nessa hora, recebe essa palavra do Senhor, né? Aqui Paulo usa, e isso vai ser uma constância nesta carta aos Romanos, o expediente de fazer perguntas e respostas como uma forma didática, como uma forma de firmar o ensinamento. Então nós temos aqui 4 perguntas que nós vamos passar por elas rapidamente, que fazem parte deste ensinamento desta hora. Uma pergunta está lá, a primeira pergunta está lá no versículo 31, na sua segunda parte, dizendo assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Talvez a melhor tradução pudesse ser assim, como Deus é por nós, como Deus é por nós, quem será contra nós? Ou se a gente pudesse ampliar, já que Deus é por nós, preste atenção, porque Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Porque Deus é o Todo-Poderoso, e Ele desejou isso, desejou trazer-me para a sua presença, trazer você, meu irmão, minha irmã, para a sua presença, para que você gozasse desse grande amor pela eternidade, e Ele é por nós. Quem será contra nós? Não há força no universo, não há força que possa tirar-nos da presença do Senhor. Não há nada, nós vamos ver mais para frente, vai ter uma descrição aqui de vários itens, né, que poderiam nos abalar, mas se Deus é por você, como Deus é por você, já que Deus é por você, ninguém pode ser contra você. Quem será contra nós? Até podem se levantar, até podem desejar lutar contra as nossas vidas, mas Deus é por nós. Então, nesta hora, eu queria que essa palavra entrasse no seu coração. Deixa Deus ser Deus na sua vida, deixa Deus cuidar de você, entre debaixo do seu escudo, debaixo das suas asas, entre debaixo da sua proteção, porque ela é real, ela é verdadeira, é tão verdadeira que Ele se empenha até hoje para que nós entremos nessa dimensão da sua graça. O mais difícil já foi feito, aleluia. Deus é por nós. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o fato de Deus ser por nós, Ele envia seu Filho, e agora nós podemos ter vida eterna em Cristo Jesus. Deus é por nós. Quem será contra nós? Ainda que intentem contra nós, não podem, porque tem aí o Todo-Poderoso que está diante de nós, está nos protegendo, está nos guardando. Ele já fez tudo o que tinha que ser feito. Desde a eternidade, enviou seu Filho Jesus, para que nós pudéssemos gozar a eternidade com Ele. Jesus, o infinito, se tornou finito para que nós o conhecêssemos pela eternidade. Ele se tornou homem para que os homens pudessem se tornar semelhantes a eles. Olha que lindo esse plano de redenção. Eu gostaria muito minha oração é que o Espírito Santo entre na sua vida nesta hora e faça uma revelação maior e maior e maior deste grande amor de Deus por mim e por você. E Ele nos traz para vivermos juntos aqui na igreja, como igreja, nesses dias, para exalar esse bom perfume de Cristo. Então a primeira pergunta é, quem será contra nós? Deus está conosco. Ele diz assim, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Aqui é um olhar para a dimensão da eternidade. A eternidade está disponível
àqueles, para passarmos juntos com o Pai, àqueles que recebem Jesus no seu coração. Glória a Deus por isso. Há uma segunda pergunta no verso 33, que diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Então, obviamente que nós podemos ser acusados de tantas coisas, né? Os nossos vizinhos podem nos achar pessoas ruins, às vezes nós temos dificuldades de convivência numa própria família, podem ter muitas acusações, mas sabe que Deus fala? Eu já justifiquei essa pessoa. É o Senhor quem nos justifica, é Ele que nos torna justos. Nós não somos justos, nós somos pecadores pela natureza, mas estamos sendo transformados pela palavra de Deus, estamos sendo transformados dia após dia pela graça do Senhor, e essa lente do sangue de Cristo nos justifica, nos torna aceitáveis na sua presença. Então a segunda pergunta é: quem intentará acusação? É Deus quem os justifica. É como se nós estivéssemos num tribunal, né? E aí os advogados de acusação, que Satanás e seus demônios, se levantam, mas ele isso e ele aquilo, ele fez aquilo, ele é um pecador, ele fez tal coisa. Aí o Senhor fala: mas eu justifico, e Ele é o juiz supremo. Ele quis fazer isso pelo seu grande amor, pelo valor do sangue do seu Filho, quando nós o aceitamos. Então fica mais uma vez esta lembrança: você que já recebeu o Senhor Jesus no seu coração, você que ama o Senhor Jesus, você tem esta proteção, Deus te justifica. E quem ainda não recebeu Jesus, fica exposto às acusações de Satanás, que certamente conduzirão para a morte. Ainda uma terceira pergunta é: quem os condenará? Então já não chega a acusação até você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há acusação, e agora também não há condenação, porque o Supremo Juiz já te liberou, já te decretou a tua vitória, a tua absolvição de toda acusação do inimigo. Então não há quem condene, porque ele diz assim, ele diz 4 coisas importantes aqui. Jesus foi quem morreu, aí ele mesmo se corrige, ou antes, quem ressuscitou. Jesus morreu, ressuscitou, e agora está à direita do Pai, direita de Deus, e também intercede por nós. É como se a acusação no tribunal se levantasse, e para dizer tudo aquilo que nós somos, do que nós somos culpados, somos acusados, pelo que nós deveríamos ser condenados, mas nesse instante, o Cordeiro, Jesus, se levanta e mostra o sinal dos cravos, mostra o seu corpo glorificado, diz: eu morri por ele, eu o justifiquei, eu derramei o meu sangue e a minha vida por ele, mas ressuscitei e estou aqui, à direita do Pai, para interceder pela sua vida. Olha que grande amor, que grande salvação. Como que nós poderemos mensurar isso? É impossível à mente humana, à imaginação humana, calcular o tamanho da salvação que nos foi dada em Cristo Jesus. Ele mesmo, sendo Deus, se entregou por nós, para morrer por nós, e agora está à direita do Pai, sendo nosso advogado, mostrando ali os seus ferimentos, o seu sangue que foi derramado, para dizer: eu amei essa pessoa, eu amei esta vida, derramei o meu sangue por ele, e agora ele está justificado, uma vez que ele creu no meu nome. Então o segredo está aqui: crer no nome precioso do Senhor Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas, Ele é a razão da existência de todas as coisas, por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas, e para Ele retornarão todas as coisas. Tudo vai convergir em Jesus, a nossa existência, tudo que foi criado, estaremos juntos, conhecendo pela eternidade a sua infinitude. Glória a Deus. Quem os condenará? Quem os condenará? Ainda nada pode te condenar, meu irmão. Nada pode. Se você já recebeu o Senhor Jesus no seu coração, se você já tem certeza da tua salvação, da sua salvação, que nesse dia isso seja cada vez mais trabalhado na minha vida e na sua vida. Ainda há uma 4ª pergunta que diz assim:
Quem nos separará do amor de Cristo? Uau! Este capítulo nos ajuda muito a compreender a grandeza, né, do amor de Cristo. Embora nós não possamos atingir, embora nós possamos, na nossa mente finita, vislumbrar o tamanho deste amor. Mas olha só que interessante. Versículo 35 do capítulo 8 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Aí nós temos 7 ameaças que seriam físico-emocionais. E essas ameaças são as seguintes: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Todos nós cremos que nós estamos muito perto, né, da volta do Senhor Jesus, e que haverá tribulação. Será a angústia? A angústia fala bastante de não ter domínio sobre as coisas, não ter controle sobre as coisas, de estar contrariado, de ser contrariado, de não ser compreendido. Será a tribulação? Será a angústia? Ou perseguição? Aqui no Brasil a gente ainda não experimenta a perseguição, mas nesta época os cristãos já estavam sendo muito perseguidos e logo em seguida muitos seriam mortos como espetáculo, né? Sabemos que também recentemente, né, muitos cristãos têm dado suas vidas. Historicamente parece que nunca se houve tanta ameaça ao cristianismo e nunca tantos cristãos deram suas vidas pela sua fé. Então há tempos de perseguição. Paulo continua: será a fome? A fome é decorrente da ausência de trabalho, da ausência de recursos, talvez de uma fuga, de um esconderijo que a gente não conhece como mas alguns irmãos ao redor do mundo já têm experimentado isso. Será a nudez, que ainda é a escassez de recursos, o não conseguir se vestir, ou o perigo, né? Aqui, obviamente, ele estava remetendo ali a questão do Império Romano, né? Que era constantemente, estava assim, sempre próximo a Paulo, né? Paulo e os soldados romanos tiveram muito contato, né? Muito contato. Provavelmente ele estava pensando no futuro, ou a espada, né? que é a agressão, que é a morte. Será a tribulação, será a angústia, será a perseguição, será a fome, será a nudez, ou perigo, ou espada. Isso pode nos separar do amor de Cristo? Ele pergunta. No verso 36, ele nos remete ali ao Salmo 44, versículo 22, que diz o seguinte: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Se nós pudéssemos entender que esta seria a nossa vocação, sermos como ovelhas para o matadouro, ou seja, morrermos para a velha natureza, morrermos para este mundo, nós somos entregues à morte, fazemos morrer a velha natureza dia após dia. Essa é uma vocação daqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós seríamos muito consolados, porque entenderíamos para que fomos chamados, e não colocaríamos tanta esperança nas riquezas, não colocaríamos tanta esperança nos relacionamentos humanos, embora eles sejam muito bons e importantes, necessários, óbvio, mas nós colocaríamos muito mais a nossa energia, a nossa força, a nossa disposição para o reino eterno de Deus. Então que o Senhor nos ajude a ter uma revelação maior e melhor deste grande amor que faz com que nós tenhamos os pés neste planeta, os pés no chão, mas o nosso coração esteja totalmente tomado por aquilo que o Senhor quer fazer, pela palavra do Senhor, pelo seu grande amor. Aí Paulo continua aqui, em todas estas coisas, versículo 37, todas estas coisas, né? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, somos mais que vencedores
por meio daquele que nos amou, né? Quem estuda sabe que aqui é esse mais que vencedores, é uma espécie de um neologismo para a época. Ele vai usar aqui um super vencedores, além de vencedores, supra vencedores. Nós não só vencemos, mas vencemos demais, vencemos além por causa da graça e do amor de Deus em nossas vidas. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Por meio de quem? De quem nos amou, por meio daquele que nos amou. Tudo está no amor de Deus, tudo está no amor de Cristo, tudo está ali na graça do Senhor, pensando em mim, pensando em você. Este capítulo e esses versículos nos ajudam a compreender a nossa importância e que Ele nos faça querer esta vida de maior intimidade, esta vida de maior presença do Senhor em nós, para que de fato nós gozemos de todos esses grandes benefícios, né? Aí ele continua, em todas estas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo, aí vem uma lista interessante, né, que fala do mundo imaterial, né? Estou bem certo que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, existem as coisas naturais, existem as coisas físico-emocionais, mas existe todo um mundo imaterial que pode conspirar contra a nossa vida, mas nada, absolutamente nada disso, nem anjos, nem principados, nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esta é a palavra de grande salvação para mim e para você, e que neste dia, nesta hora, o Senhor entre aí na sua vida, entre aí na sua casa, entre no seu coração e abra a sua palavra dentro de você, essa semente preciosa caia em boa terra e frutifique a paz, frutifique a graça, frutifique o dom do Espírito, frutifique as características do Espírito Santo na minha e na sua vida. Eu queria te convidar novamente a inclinar o seu coração. E fica aqui sempre o nosso convite. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você está perdendo estes benefícios do grande amor de Deus, que te leva a um lugar de segurança, a um lugar de esperança, a um lugar de paz, a um lugar de suprimento, um lugar de sustento. Ainda que as coisas ao nosso redor não estejam firmes, mas nós temos firme a esperança da vida eterna em Cristo Jesus, por causa do seu grande amor por mim e por você. Então eu te convido, você que ainda não recebeu o Senhor Jesus, que nesse dia você faça uma decisão por Ele, que você diga, como nós já fizemos um dia em nossa vida, que reconhecendo que somos pecadores, que somos carentes da graça de Deus, que nada de bom existe em nós mesmos, mas Ele pode nos transformar pelo poder da sua graça. Reconheça que você é um pecador, reconheça a sua necessidade de Deus, do Senhor Jesus, como Senhor da sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus e entre para este ambiente, essa atmosfera de esperança para a vida eterna. Vamos inclinar nosso coração em mais uma oração. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ler, podemos meditar, e podemos, Senhor Deus, reafirmar a Tua palavra dentro de nós. Muito obrigado pelo Teu grande amor expressado em Jesus Cristo. Muito obrigado porque temos o Espírito Santo intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Muito obrigado porque temos Jesus, o advogado também, impedindo que as acusações cheguem contra nós, que as condenações cheguem contra nós, porque nós já fomos redimidos pelo poderoso sangue do Teu Filho Jesus. Pai, que os meus irmãos e as minhas irmãs recebam nesta hora, Pai, uma infusão da Tua graça nos seus corações e que o Senhor revele a cada um, cada vez mais, da Sua graça e do Teu amor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém
e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nós queremos ainda ter um tempo de oração pela nossa pátria e pelos enfermos. Vamos orar, pedindo ao Senhor que visite aqueles que estão enfermos, os que estão doentes. Se você tem alguém, ou se você necessita desta oração, se você puder, coloque a mão sobre o local da enfermidade, ou fale o nome da pessoa pela qual você quer interceder. E vamos colocar essas situações e esses nomes diante do Senhor. Papai, mais uma vez confiando, Senhor Deus, no precioso sangue de Cristo, nós queremos ter ousadia para entrar na Tua presença e interceder pela cura dos Teus filhos, Pai. O Senhor conhece muito bem a necessidade de cada um, quer seja uma cura emocional, quer seja, Senhor Deus, uma cura de uma doença física. Nós queremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que nós pedimos e pensamos. E nesta hora eu peço que o Senhor entre nas casas dos Teus filhos. Que o Senhor visite esta pessoa que está enferma, Senhor, e traga cura, porque o Senhor é chamado também de Jeová Rafá, o Senhor que cura, e todo espírito de enfermidade sai agora em nome de Jesus, todo espírito de doença sai em nome de Jesus, e nós queremos profetizar como igreja, Senhor, que haja saúde no meio do povo do Senhor, saúde emocional, saúde física, e isto seja, Senhor Deus, razão de louvor, isso seja razão de glorificação do Teu nome, porque nós queremos mesmo que o Senhor seja honrado na vida de cada um de nós. Nos lembramos também da nossa pátria, Senhor, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia, mais uma vez, da nação brasileira. Que o Senhor visite, Pai, de norte a sul, de leste a oeste. Que o Senhor abençoe os que governam, Senhor Deus, esta nação. E pedimos, a nossa oração, Senhor, é que cada vez mais a Tua palavra faça parte, Senhor Deus, das nossas leis, que as nossas leis possam chegar cada vez mais próximas à Tua palavra, porque apenas a Tua palavra é que tem, Senhor Deus, vida eterna. Temos vida eterna na Tua palavra e pedimos, Pai, que a Tua palavra seja soberana sobre a nação brasileira, que o Senhor abençoe o estado de São Paulo e a cidade de Campinas também, visitando as igrejas aqui no Brasil, no estado e na cidade, e que cada vez mais os Teus filhos se levantem no Teu poder, na Tua graça e na santidade devida ao Teu nome. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.